Olá, amigo da Tribuna, boa noite. Eu sou Antônio Messias e esse é o programa A Tribuna de Feijó para todo o Brasil. E hoje, conforme nós já anunciamos nos 2 últimos dias, vamos bater um papo. E na entrevista é um bate-papo bem à vontade com o ex-prefeito Francimar Fernandes de Albuquerque, o primeiro prefeito a ser reeleito na história política de Feijó. Você conhece o Francimar, né? Eu também conheço. Mas você não conhece a história dele. Você vai conhecer hoje. Vamos aqui resgatar um pouco da trajetória política do Francimar para que você aí fique sabendo realmente quem é Francimar, o que ele foi, o que ele fez e a sua real trajetória política. Tá bom assim? Tá combinado. Então é com o Francimar que nós vamos dar as boas-vindas e agradecer por ter aceito o convite da Tribuna de Feijó. Francimar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, amigo. Eu agradeço a você, Messias. Convite aí, estou aqui à disposição do que der e vier. Eu quero abrir o programa. Tem um cidadão lá em Cruzeiro do Sul, você conhece ele muito bem, ele todos os dias assiste nosso programa e fica me cobrando que eu não mando alô. É meu amigo Wagner Salles e a sua Toninha Salles. Os dois todos os dias estão acompanhando, aí Wagner? Eu conheço o Aproximar muito bem, né, Wagner? Politicamente vocês são quase da mesma época, mesmo momento político. Mesma safra. Da mesma safra. Né? Você conhece o Wagner? Muito, eu tenho muito respeito por ele. O Wagner, quando ele discutiu com o Flávio, ele bate na mesa. Das reuniões do MDB. Agora, Francimar, vamos começar a bater o nosso papo. Você foi o primeiro prefeito de Feijó a ser reeleito. Está na história. Né? E você foi rotulado, você carrega esse rótulo para sempre. Você foi rotulado, hoje, onde tem uma roda de pessoas que tinham 10, pergunta quem foi o melhor prefeito de Feijó, de 6 a 7, diz que foi você vai carregar esse rótulo para sempre. Como é que é isso? Como é que você recebe essa notícia? Não, veja bem, Messias, eu acho que isso é modéstia do povo de Feijó. Eu acho que teve outros merecedores também. A gente simplesmente se esforçou muito, diuturnamente. Você vê que era pela manhã, pela madrugada, à noite, esforçamos bastante. Mas acho que é modéstia do povo de Feijó. É modesto, mas é um modesto bem real. Deixa eu ver aqui. Você, Francimar, na época que você foi prefeito, você foi, naquele momento, para a história, até hoje, como o prefeito que mais construiu escola em Feijó, rapaz. Realmente, a gente, você ter uma ideia, nós quando assumimos a prefeitura de Feijó, nós construímos todas as escolas rurais. Nós temos hoje pessoas que estão vivas aqui em Feijó, eu posso dar exemplo assim, como o pai da Terezinha, e muitos outros que eram seringalistas ali. As escolas funcionava durante o dia e a noite era puleiro de galinha. E nós tivemos que construir todas as escolas rurais do município de Feijó. E aqui na cidade também. A gente tivemos a oportunidade de ser prefeito quando o Jorge era governador e fizemos bastante convênio e recuperamos, ampliamos e reestruturamos as escolas, como Vicente Celso, como Francisco Nunes, construímos a escola através de um convênio com a escola Severino Cordeiro, a escola Menino Jesus e muitas outras aí. A gente fez tudo isso. E também, você está na história como o prefeito que mais criou bairros em Feijó. Qual foram os bairros que você criou em Feijó? Você lembra? Veja bem, um já existiu, mas existiu como uma capoeira, era tipo um ramal. E a gente foi lá e foi abrindo, né? Você testemunha disso, testemunha ocular. Você vê a distância que se encontrava naquela época, Esperança. Nós tínhamos acesso àquela toda, nós tínhamos o exemplo da famosa Ponte da Muda. Mesmo na Iaraújo, para você chegar na Iaraújo, você tinha que atravessar em cima de rolos de troncos de buriti,
aquelas coisas todo dia, e a gente foi fazendo isso para criar o Zenário Paiva. E eu, como secretário de obras, que na época era o Machado, nós tivemos que passar naquela baixada ali com água no peito, para poder subir aquele morro, para ver um campo de gado para comprar, para poder criar um novo bairro. E assim a gente foi fazendo, engateando, lutando, mas tinha muita garra para isso. Eu acho que tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter amor pelo que está fazendo. Você vê, na minha época, eu tinha 36 anos de farmácia em Feijó. Quando eu fui eleito prefeito, vendi minha farmácia, porque não dava para tocar as duas coisas. Então você tem que ter amor por aquilo que está fazendo. E eu me dediquei de corpo e alma. Mas isso aconteceu, Messias, devido à dificuldade de chegar lá. As derrotas me aprimoraram para isso. Pra você ter uma ideia, a minha primeira eleição, eu fui candidato, talvez nem você saiba disso. Eu fui candidato a vereador em 1970. Naquela época a eleição era dia 15 de novembro. E por ironia do destino, a eleição foi dia 15, mas eu me casei no dia 14. E eu fui votar, ainda fui votar com raiva. Porque eu não queria sair de casa, entendeu? Então foi minha primeira eleição de vereador. E aí, em 82, eu me candidatei a vereador, fui eleito, fui o terceiro votado da cidade. E depois eu resolvi querer ser prefeito. Mas tinha uma dificuldade muito grande em Feijó. Feijó só tinha 2 partidos. E esses partidos tinham um dono. Tinha o MDB, que era do Livre Severiano e Família. E tinha o PP, o PDS, ou coisa parecida assim, que era da dona Mocinha, mãe do Romildo, e Família. Então, para você ser candidato, eu tive que fundar um partido de Feijó. E, pra você ter uma ideia, nessa caminhada, eu fui o terceiro votado, porque só tinha 3. Os outros 2 disparados lá na frente e eu. E fui o terceiro votado, porque só tinha 3 candidatos. Mas perdi a eleição, e eu considerei que foi, vamos dizer assim, um aprendizado, que eu entrei numa escola. Com os erros de quem eu perdi, para quem eu perdi, os erros e os acertos, eu fui me aprimorando. Isso em 85 eu perdi essa eleição. 88 eu perdi uma nova eleição para prefeito também. Com os erros e os acertos do prefeito, eu fui me aprimorando. Em 92 eu perdi a eleição. Tinham 4 candidatos, eu tirei o 4º lugar porque só tinha 4. Com os erros e os acertos do prefeito, eu já estava quase numa faculdade. E quando deu em 96, eu perdi, aliás, em 92, eu perdi essa eleição. Aí em 96, fui candidato de novo, perdi uma nova eleição, aí estava pós-graduado. Eu estava preparado para ser prefeito de Feijó. Em 2000, o povo resolveu me eleger. Agora, é verdade que você, como prefeito, você gostava de estar presente. Onde tivesse alguém trabalhando, você gostava de estar presente. E que você era aquele prefeito que 4 horas da manhã está levantado, pegava um carro, sozinho, ia fiscalizar, ia visitar aonde tivesse um trabalho, aonde tivesse uma obra da prefeitura. Veja bem, meu pai dizia que o olho do dono é que engorda o boi. E eu ia ver e olhar, mas porque o ver é diferente do olhar. Assim, às vezes você passa num canto, você olhou, mas não viu, e eu tinha que ver. Eu sempre digo, o escutar é diferente do ouvir. Então você tem que ouvir, tem que ver de perto para poder as coisas acontecerem. Eu saía de 4 horas da manhã de casa, eu rodava a cidade inteira. Quando meu secretário de obra chegava às 8 horas na prefeitura, ele dizia, em canto fulano tem um bueiro estourado, em canto fulano tem um buraco aberto. E essas coisas, isso deu certo. Ele era muito competente, muito bom também, trabalhador, e fazia as coisas acontecer. E também consta nos autos
a história sua como prefeito, que o secretário ele tinha que se apresentar na secretaria primeiro que os servidores. Veja bem uma coisa, eu sempre priorizei aquelas pessoas que chegam, o povo da limpeza, porque é quem primeiro chega, ele arruma tudo, limpa tudo, aí o bacana chega 8 horas. O bacana chega 8 horas e às vezes ainda reclama daquilo. Então o secretário, ele tem que dar exemplo nas coisas. E graças a Deus, meu secretariado era, vamos dizer assim, pessoas que a gente tinha muito, um contato muito bom, um afinamento muito bom, e deu certo. Pra você ter uma ideia, a saúde foi um dos maiores sacrifícios que eu tive em Feijó. Quando eu assumi a prefeitura de Feijó, Feijó só tinha um médico, assim mesmo era preso, condenado na cadeia. E eu, como prefeito, prometi mudar as coisas e o povo passou a me cobrar. Então, quando tinha uma cirurgia de emergência, quando tinha, vamos dizer, um parto de emergência, eu saía como prefeito, ia com o juiz liberava o preso ou o médico, e eu tinha que pegar na cadeia, levar no hospital, esperar que ele fizesse a cirurgia para devolver o preso para a cadeia. E isso, a coisa começou a se complicar, e eu fui com o meu governador, que era do meu partido, e tivemos embates sobre isso, e ele tinha entrado também há pouco tempo, e a coisa começou a mudar. Aí nós fizemos um convênio, ele disse, junto com a secretária de saúde do estado, mas o problema de Feijó é que ninguém quer ir para Feijó. Os médicos não querem ir para Feijó. Eu digo, olha, infelizmente eu vou ter que dizer para o senhor que se tiver como pagar, se tiver dinheiro, eu consigo médico. E ele fez um convênio e eu me virei. Eu fui atrás, me lembro na época do senador Nago Júnior, Flaviano Melo, que era prefeito de Rio Branco, e outros aí me ajudaram. E o próprio Jorge, o Tião Viana, me ajudaram bastante. E com menos de um mês, eu tinha 11 médicos no município de Feijó. 11 médicos. Inclusive, o que é raro hoje ainda no estado, Feijó chegou a ter 2 anestesistas. Vinha gente de Tarauacá, vinha o povo do Ivira, vinha o povo do Jordão, de todas essas localidades, fazer tratamento em Feijó. Nós tínhamos 3 cirurgiões, doutor Heitor, doutor Otávio, nós tínhamos o Rômulo, nós tínhamos os anestesistas como o Isídio e um outro que estava aí. Então nós fizemos uma verdadeira revolução. Naquela época, já deu certo, graças a Deus e graças ao governador do estado que nos deu suporte para isso. Nós colocamos 11 médicos em Feijó durante a nossa gestão e deu certo. Mas você revolucionou, teve um momento que você revolucionou a sua administração, seu governo revolucionou o Feijó com a mudança do Festival do Açaí. Você pegou, levou para o contorno do Beira-Rio, que foi você, queria que você falasse um pouco como foi que você pegou o contorno do Beira-Rio ali, que era um barranco, ali era tudo terreno acidentado, você conseguiu ajeitar, fez um grande palco aberto ali, um grande local uma praça de alegorias, de eventos, de festividades. Queria que você falasse um pouco disso aí, porque pouca gente em Feijó não sabe que foi você que levou, que revolucionou, que mudou para melhor o Festival do Açaí. Veja bem, o primeiro Festival do Açaí foi elaborado aqui pelo prefeito Aurélio Braga. Aurélio Braga fez ali onde hoje é o Corpo de Bombeiro, ali na frente do Corpo de Bombeiro. Verdade. Quando nós assumimos, a gente entrou engateando, lutando, botando as coisas no lugar, mexendo nas pedras. E o nosso segundo Festival do Açaí, que cresceu bastante, já foi na frente da prefeitura, ali na Praça dos Três Poderes. Isso. Só que precisava de um local.
E esse local, eu com nossos secretários, fizemos um estudo, então seria ali, no contorno do Beira-Rio. Agora, não foi fácil. Pra você ter uma ideia, na época, foram mais de 10.000 carradas de barros entre a Construmil, recebi um pouco de recurso vindo da Construmil, ela tinha que pagar os impostos, e outras, a parte, quem ajudou muito foi o Sr. Joaquim Souza. Empreitamos com ele, foram mais de 10.000 carradas de barro para se fazer aquilo ali. E deu certo. E muita gente em Feijó não sabe que foi na sua gestão, que foi o prefeito Francimar que preparou aquela área ali. Que antes era barranco, era acidentado, O rio passava ali na... Pra você ter outra ideia, são duas coisas que eu fui muito cuidadoso. Foi no contorno do Beira-Rio e no parque. Hoje eu fico triste, mas eu fico triste, me dá aperto no coração, quando eu vejo alguém construindo alguma coisa no Parque de Feijó. Porque foi na minha gestão, o projeto do parque foi meu. Foi na minha gestão que foi retirada a pista de pouso, foi comprado o terreno dos Carolinos, feita a nova pista, e durante toda a minha administração eu não deixei sequer plantar nada. Alguém chegava para mim para construir uma bodega, uma coisa, nada disso. Aqui é um parque de diversão. Então, o Parque de Feijó, eu tive o maior carinho, eu fui cuidadoso demais do Parque de Feijó. E hoje eu fico triste, porque eu vejo construções que não tem nada a ver com parque de diversões. Alguém tem, para mim é um pecado grosseiro, construir um prédio no Parque de Feijó. Porque só Feijó é a única cidade do Acre que tem esse privilégio de ter esse espaço no centro da cidade. E eu fico triste, sinto um aperto quando eu vejo uma construção de casa ou de prédio, seja de que for, dentro do Parque de Feijó. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tem outros exemplos, eu vou dar um exemplo, uma feira, lugar de feira na beira do rio. É onde tem os esgotos, é onde tem essas coisas todas, é lá na beira do rio, lá no mercado, lá é o lugar de feira. Então o parque é parque de diversões. Só queria poder um dia chegar no ouvido de cada prefeito que passar por aí e dizer, não construa, isso aqui é para o futuro de Feijó. Daqui a 20, 30, 40, 100 anos, esse parque aqui vai ser tudo para esse município. É o pulmão da cidade de Feijó. O principal cartão postal hoje da cidade é o parque, né, Francimar? Agora, rapaz, deixa eu te perguntar aqui. Também o pessoal fala bastante, pessoa mais próxima de você, que conviveu mais politicamente com você, que você tem uma memória que é invejável. Diz que você seria capaz de nominar cada morador que mora no Rio e Vira daqui até os 4J, que é lá acima da Califórnia, até a Liberdade, você seria capaz de nominar. Não, onde você chegava assim, você já sabia, eu vou encostar na casa de fulano, eu quero o meu na casa de fulano. Você já tinha já na cabeça, na ponta da língua, o nome das pessoas que moravam ao longo da margem do Rio Vira. Não, veja bem uma coisa, a gente andou muito ali. Então você saía de Feijó, já sabia de todas as localidades. As localidades principais, eu não vou dizer assim, uma casinha que está lá isolada, mas você saía de Feijó, você já saía para Nova Sorte. Da Nova Sorte você saía para o Benfica. Do Benfica você saía para o Cumaru. Do Cumaru você ia para a Consulta. Da Consulta você ia para Fortaleza, da Fortaleza para o Baré, do Baré para o Currali, do Currali para o Novo Porto. Atravessava o Paraná do Ouro. Aí você ia. Olha, eu sei que nós não vamos ter tempo para isso, porque é longa, mas eu conhecia cada morador, cada pessoa. Até isso me ajudou muito por causa do meu longo tempo de farmácia em Feijó. Diz que no Ajubim, tinha lá o Joãozinho Baltazar, sim, já te conhecia pelas horas do barco. Quando vinha lá ele dizia que ele é o Francimar. Aí havia encostado, disse que muito raramente você passava ali, ou encostado no Joãozinho Baltazar, ou lá no Moreiro, que morava mais assim um pouquinho. Comumente era nos dois, ia num e depois ia no outro. E o Joãozinho Baltazar gostava muito de você, viu, Francimar? Também eu tive muito respeito por ele. Você conhecia um cidadão por nome de Tio Antônio?
Sim, Eu estou lá nas 4J. as 4J. Eu fui fazer um tempo, fiz uma viagem para lá, e a nível de conhecimento de moradores, aldeias indígenas, eu tive o prazer de encostar na casa daquele cidadão. E uma das primeiras coisas que ele perguntou foi com você. Veja bem, os 4J, para quem está nos ouvindo e talvez não conheça, o 4J já fica acima da Califórnia, entre a Califórnia e a Samaúma. Está chegando pertinho da Santa Maria da Liberdade. É, verdade. Muita gente não sabe. Agora, Francimar, como é que você analisa aquele momento político que você foi prefeito em Feijó para o momento político de hoje? Olha, eu acho que... Mudou a política ou foi as pessoas que entraram na política? Veja bem, a mudança foi muito grande. Até aquela época, a votação, o povo votava porque confiava, porque acreditava. É tanto que eu tive derrota que talvez desacreditasse nos outros. Quando chegou a minha vez, passaram a acreditar em mim. Hoje é um pouco diferente. Hoje a pessoa, muitos são candidatos e a primeira pergunta que vem, quanto você tem para gastar? É, verdade. Pior de tudo da política de hoje é isso, quanto você tem para gastar. Então você tem, eu conheço a história hoje, história que eu digo presente, e de pessoas que são candidatos a estadual, dizem, não, eu devo gastar 2 milhões, 3 milhões. Então, isso foi o que mudou na política de Feijó. E não mudou só com o candidato, não, mudou com o eleitor. Você vê 3 dias antes da eleição, o eleitor fica de porta aberta lá no bairro. Ele não está lá vigiando ninguém, ele está esperando que alguém vai lá para fazer alguma oferta, alguma coisa parecida. Então essa, hoje, Messias, é onde está o grande segredo de Feijó. Eu acompanhei de perto, bem de perto, eu sou observador, de toda, vamos dizer assim, a luta de determinadas pessoas, ou do povo de Feijó, fecharam o BR, fizeram tudo isso por causa do hospital, por causa da saúde de Feijó. Mas não lembro que na hora de escolher, escolhe a pessoa certa. Por isso que hoje, eu quero dizer a você, nós vamos chegar lá, e eu vou explicar por que essa pré-candidatura. É justamente por isso, porque o que mudou na política é isso, viu? Dizia Rui Barbosa que cada povo tem um governo que merece. Mas eu acho que Feijó, por determinados motivos, não é mais merecimento não, talvez seja castigo. Viu? Eu não sou de criticar, eu respeito o governante, para mim a coisa mais precisa é ser respeitada dos governantes. Mas às vezes as pessoas, é preciso ser cuidadoso com a gestão, olhar de perto, olhar seus assessores. Eu, quando fui prefeito, eu acho que foi por isso que deu certo, eu tinha um assessor que era secreto para o povo. Agora, para mim, era discreto. Era um assessor, ele tinha que dizer para mim o que tinha de errado em Feijó, o que não estava dando certo. Eu disse para ele no dia que você trouxer uma notícia boa para mim, eu lhe demito. O que é bom, eu sei o que está acontecendo, eu quero saber o que está ruim para mim melhorar. Então, muitos governantes se cercam de pessoas que só trazem boas notícias, porque está ganhando para aquilo. Então, você tem que alguém, tem que lhe ajudar, mostrar, olha, o buraco está ali, você pode cair. Então, é essa a diferença da política hoje. Mas, infelizmente, hoje, como você falou, cada governante, a começar governante municipal, falando por minha conta própria, infelizmente eles são rodeados de pessoas pagas para lhe elogiar e para dizer que está tudo bem. Não tem um que se levante contra e dizer, olha, prefeito, deputado, governador, essa situação aqui não está boa para o senhor. O senhor precisa encontrar uma solução. Felizmente, isso não acontece. Entre as pessoas que me ajudavam, eu tinha esse tipo de pessoa e alertado. Não me traga uma notícia, eu quero saber o que está ruim, o que está errado para me corrigir. É isso que falta. É isso que falta, Francimar. Francimar, você é uma pessoa que acompanha tudo.
Eu lhe conheço há décadas, por sinal aprendi alguns passos políticos conversando com você, desde a época da farmácia, ali ao lado da casa do mercado municipal. E aprendi alguns passos políticos com você. Você é um cara muito sincero. E eu vou te fazer uma pergunta. Em algum momento, você acompanha tudo em Feijó, você sabe de tudo. Parece que tem um arapão em cada local. Então, você já tinha visto antes a situação da saúde do Estado em Feijó chegar à situação que está? Olha, veja bem uma coisa. A cidade vai crescendo, a população junto, essas coisas todas. E passa a ter muita dificuldade. Os profissionais de saúde do hospital, às vezes até se esforçam, se sacrificam, porque é muito difícil, Messias, você mandar fazer uma casa e dar apenas um martelo e um serrote. Você precisa de outros materiais para fazer uma casa, mesmo que seja de madeira. Só com o martelo e o serrote você não faz isso. Então eu acompanho de perto, até porque eu moro na frente do hospital de Feijó. E eu vejo o sacrifício, a luta, aquela coisa toda. Precisa melhorar. E precisa de alguém que abra os olhos do governo, não sei qual será o próximo governo, que traga um pouco para Feijó, para amenizar a situação do povo de Feijó, que faça um hospital de referência na regional Tarauacá-Feijó. É necessário isso, porque você desloca daqui o paciente com acompanhante para Cruzeiro do Sul, e lá ele não tem onde ficar, fica isolado, fica difícil de voltar, ou mesmo para Rio Branco, quando isso acontece. Então nós precisamos de uma saúde numa regional Tarauacá em Vira, porque é pertinho, você vai lá, você vai até de bicicleta. Então nós precisamos ter, eu acho que é hora de Feijó se unir, em vez de muita gente dizer, não, eu sou do Alain, outra sou da Marisa, outra sou do Paul, outra sou do não sei o quê. Gente, Feijó precisa ir com quem tenha compromisso com Feijó. Nós precisamos de um governo compromissado com o município de Feijó, com a nossa regional. E para isso é que também as pessoas que são candidatos a deputado ter um pouco, vamos dizer assim, desse compromisso com a cidade de Feijó. Porque a saúde é primordial, é tudo. Eu acho que eu tive conversando um dia desse com o Rodrigo, prefeito de Tarauacá. Assim, mas ele disse que falando sobre a saúde do município de Feijó, comparando com a saúde de Tarauacá. Ele disse, Messias, meu amigo, o que falta em Feijó é uma voz política. São políticos que falem pelo povo, se sacrifiquem pelo povo e mostrem para quem está lá em cima o que o povo de Feijó precisa. Ele ainda disse, há muito tempo vocês estão sofrendo por falta de forças políticas em Feijó. A pessoa vira deputado, porque compra, vira deputado. Aí chega lá, se enche de cargos do governo. Não tem voz ativa com o governo. Você tem que alguém que cobre, que vá lá, que traga o problema, como eu fazia quando eu era prefeito de Feijó. Eu tive embates muito grandes com o governador, que era do meu partido e deu certo. E era um governador que tinha sensibilidade, gostava de Feijó, aquela coisa toda. Você tem que forçar a barra, às vezes, nas coisas. Então, o que precisa hoje são representantes que realmente queiram trabalhar para o Feijó. Tenha compromisso com o município de Feijó, principalmente na área de saúde, porque a saúde é o primordial de uma população. Quando você não tem saúde, você não faz ginástica, você não tem física, você não tem, vamos dizer assim, nem para aula você vai. Então a saúde é o primordial de tudo. Como diria o Paulinho, cidadão doente, ele não pode mais nem construir criança. Isso é o Paulinho que fala. Bom, Francimar, então, fechando, nós fizemos aqui um cerco sobre o objetivo final do nosso bate-papo. Você, Francimar Fernandes, a partir de hoje,
a população de Feijó, que 80% da população de Feijó acompanha a tribuna. Isso nos alegra muito, porque nós criamos a tribuna para dar voz para todos vocês, para trazer a verdade para vocês, para trazer as coisas mais importantes para vocês e dizer o que é certo e o que é errado. Esse é o objetivo da tribuna de Feijó. Eu destaco com a promotora, diz: doutora, a tribuna de Feijó vai se comportar assim. Nós vamos ter a obrigação de dizer para a população quem é bom e quem é ruim. Nós vamos ter a obrigação de dizer para a população em quem ele deve e em quem não deve confiar. E eu digo mais, amigos, eu acho que está na hora de você começar a pensar, você que é eleitor, em eleger novamente candidato de Feijó. Votar novamente em candidato de Feijó. Se os de lá levar a votação daqui, que compromisso é que eles vão ter com o Feijó? Eles estão distantes, você não vai poder cobrar. O daqui, mesmo que se ele ganhar, ele vai para Rio Branco, um dia ele vai estar aqui. Você vai poder se aproximar e cobrar. Epa, nós te elegemos para fazer isso assim, assim, assim. Isso eu não esqueça. Então, é muito melhor você votar em candidatos daqui de Feijó, que você vai ter a chance um dia de estar frente a frente com ele, fazer as suas cobranças e lembrar ele. E quer votar em candidato de fora que se manda, e deles, amigo, só vai aparecer aqui de 4 em 4 anos. Para você ter uma ideia, viu, Francimar? Dos 24 deputados eleitos na última eleição estadual, 18 deles tiraram o voto com Feijó. 18 deputados que hoje estão eleitos sentados numa cadeira. E dos 18 eleitos, só 6 mandaram para cá parte da sua emenda parlamentar, um pouquinho mais mandaram. Dos 18, todos prometeram, tá certo? Aí minha pergunta para o prefeito, para o ex-prefeito Francimar Fernandes de Albuquerque, conhecido carinhosamente pela população, que eu te chamo mais faraó de Francimar. Por que você decidiu novamente disputar uma eleição para deputado estadual e por um partido neutro? Um partido que nem está no poder e nem a oposição, um partido que caminha de forma neutra. Veja bem uma coisa, tem pessoa que faz política com interesse, outro pelo fundo partidário, outro porque alguém vai sobrar, vamos dizer assim, uma nota para ele, ou para a campanha, ou para isso e aquilo. E eu resolvi, depois de pensar muito, pesar e medir, eu acho que encerrar minha carreira como candidato, pré-candidato a deputado estadual. É tanto que você sabe que eu já fui filiado ao MDB, já fui filiado do PT, eu fui eleito pelo PT. Agora, eu nunca fui uma pessoa de esquerda. Hoje, principalmente no seu grupo de WhatsApp aí, o que mais se debate, esquerda, direita, esquerda. E muita gente debate sem saber nem o que é isso. Eu nunca fui direita nem esquerda. Eu toda a vida fui uma pessoa de centro-direita. Estava no PT? Estava, mas nunca, é tanto que no PT existe tendência. As tendências lá dentro, eu nunca participei de tendência nenhuma. Então eu nunca fui pessoa esquerdista. Eu não gosto do extremismo. Eu sempre fui uma pessoa de centro. E resolvi ser candidato pelo Podemos. Podemos é um partido de centro-direita. Viu? Ele hoje não está em federação nenhuma. Viu? Ele vai ajudar determinados candidatos do Acre, está compondo com determinadas federações, mas não está na federação. Então é justamente por isso que eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos, justamente para ver, vamos dizer assim, se dá uma oportunidade melhor para Feijó. Porque hoje o que mais se discute, principalmente nesses grupos que tem aí, nesses grupos de debate, votar no candidato de fora, votar no candidato daqui, votar na esquerda, votar na direita. Não, eu quero que vote em alguém que tenha compromisso com Feijó. E eu vou me oferecer para isso. A nossa convenção deve ser dia 30, viu? E daí a gente já passa a ser candidato
E realmente a gente vai partir para uma campanha política, se tudo der certo. Agora, enquanto isso, eu sou uma pessoa que, apesar de não ser muito de igreja, mas eu sou muito de Deus, eu oro todo dia que, se for da vontade de Deus, que as coisas aconteçam. Messias, eu vou dizer uma coisa a você. Tem um órgão no corpo humano, do ser humano, que é o único órgão que melhora quando você fica mais idoso, quando você amadurece. E por incrível que pareça, são os olhos. Você às vezes fica sem tato, você às vezes fica sem memória, você às vezes vem o colesterol, vem isso, vem aquilo, tudo bem. Mas a vista não. Aí você pergunta para mim, mas você não usa óculos? Claro. Mas o problema é que você começa a ver as coisas com os olhos do coração. Você enxerga as coisas com profundidade. Você vê as coisas com os olhos do coração quando você amadurece na vida. E hoje eu me sinto um homem amadurecido. Eu digo velho porque velhice é quando você não tem mais sonhos, quando você não tem apetite para enfrentar determinadas coisas. Você acomodou-se. Eu não. Pra você ter uma ideia, dia 27 do mês passado, eu completei 80 anos. Eu levanto 4 horas da manhã, eu trabalho o dia inteiro, eu procuro fazer alguma coisa. Às vezes lá em casa até os meus brincam comigo. Tem as pessoas da tua idade, está todo mundo parado. Eu não sei parar. Você ontem mesmo passou lá, você viu o que eu estava fazendo. Eu trabalho o dia inteiro e eu tenho sonhos de ainda ajudar a Feijó. Essas coisas não devem ser. Francimar, a partir de hoje você está sabendo que o ex-prefeito será já pré-candidato a deputado estadual. Vai oficializar dia 30. Vai Francimar pré-candidato. Francimar ganhando as eleições, o povo te dando esse presente que elegendo. O que esse povo pode esperar do deputado Francimar? Veja bem uma coisa, uma das coisas que pode esperar é mais ou menos aquilo que eu fui quando era prefeito. Tratar as pessoas com respeito, com seriedade, viu? E ter uma coisa, aquele Francimar de sim, sim, não, não. Quando eu era prefeito, teve pessoas que diziam, eu não gosto do prefeito porque ele é bruto. As pessoas confundiam brutalidade com sinceridade. Você chegava para mim, que um prefeito não pode dizer sim para todo mundo. A pessoa chegava, queria determinadas coisas que eram impossíveis, na mesma hora eu dizia não. Eu dizia não porque não adianta eu dizer, vem amanhã, vem segunda, vem daqui um mês e depois ia dizer não para você. Eu dizia na hora. Então o povo de Feijó tem que esperar do Francimar vamos dizer assim, é trabalho, é esforço, é lutar, é se dedicar para que as coisas melhorem no município de Feijó. Você tem uma ideia? Eu nasci aqui. Eu sou de uma família só da minha mãe, quando eu digo os filhos, quando eu digo os irmãos, estou falando dos irmãos filhos da minha mãe. Nós éramos 15. 15 irmãos. Foi todo mundo embora. Todos eles. Eu saí daqui em 1965 para servir o exército. E voltei para cá no dia que dei baixa. E não saí mais de Feijó. Eu tenho casa em Rio Branco desde 1971. Já dava para mim engatinhar lá fora. Mas eu não vou porque o meu paraíso é Feijó. E quando você tem uma cidade como o seu paraíso, você tem que ser cuidadoso com ela. Você tem que sofrer junto com ela, você tem que lutar por ela. Então, o meu paraíso é Feijó. Viu? Então, o povo, se por acaso essa eleição se concretizar, o povo tem que esperar uma coisa do Francimar: trabalho. Trabalho e trabalho. E com seriedade. Viu? Até porque hoje eu não tenho mais, vamos dizer assim,
pedir cargo para um, pedir cargo para outro, pedir cargo. Não, eu quero trabalhar com o Feijó. Principalmente depois que eu vi toda a guerra com a saúde do município de Feijó. Já para finalizar o nosso programa, vou fazer uma pergunta aqui. Joy Viana, ex-governador, ex-senador. Como é que é o relacionamento de vocês, politicamente? Não, veja bem, Jorge, independente de política, é um amigo. Um amigo, um irmão, um camarada. E vou lhe dizer uma coisa, Jorge é uma das pessoas, se você fizer um levantamento minucioso em Feijó, foi um dos homens que mais trabalhou por Feijó. Além disso, Jorge é feijoense. Jorge tem um título de cidadão feijoense, deram com muito mérito dele em Feijó, por tudo que fez por Feijó. Eu tive uma administração, como você disse, foi uma das boas, mas graças ao Jorge Viana, que também era governador. Então nós temos, vamos dizer assim, além da amizade pessoal, nós temos respeito um pelo outro, eu tenho um carinho pelo Jorge. E é tanto que hoje eu tenho um compromisso político, se eu for candidato, com a minha candidatura e com a candidatura do Jorge Viana. Evidentemente, do presidente. Mas estou livre para escolher governador, estou livre para escolher, seja ele quem for, estou livre para escolher o outro senador, estou livre para deputado federal, porque o compromisso que eu tenho é comigo, com o Jorge e, evidentemente, com o nosso presidente. Ó, nosso bate-papo foi para lá de legal. E eu quero já convidar o ex-prefeito Francimar para depois da convenção, depois que oficializar a sua candidatura, você volta aqui para a gente bater um papo novamente. Com certeza. A casa é sua. Vai ser um prazer. Já tinha convidado por várias vezes, e esse nosso bate-papo, que grande parte da população de Feijó acompanhou, muitos não sabiam, tinha dúvidas, tanto é que muita gente me ligava perguntando se você era ou se não era pré-candidato, e eu sempre dizia, ele vai dar uma entrevista, ele vai esclarecer, e muitas das vezes sim, ele será pré-candidato. E muita gente não sabia por qual partido. É pelo Podemos, como ele falou. Pelo Podemos, o Podemos é o partido de número 20, isso, com suas cores verde e roxo, viu? E é um partido de centro-direita, que muitos componentes do Podemos dizem que é um partido independente. Eu quero mandar um grande abraço para o seu amigo e nosso amigo Joyce Viana, que vai acompanhar esse programa, a Francilene, sua assessora. Todos estão aguardando esse seu bate-papo aqui. Já falei para ele lá, estão aguardando. Se quiser, pode mandar um abraço para os dois, para que te acompanhem lá. Nosso Mai, muito obrigado pela sua presença aqui na Tribuna de Feijó, amigo. Muito obrigado. Bom, e por hoje é só, amigos. Prometemos voltar amanhã. E amanhã temos notícias importantes para vocês. Você não pode perder o programa de amanhã. Assim como vocês não vão perder o de hoje, não percam o da manhã. Tá certo? Porque você tem notícias que você vai ficar assim. E é verdade, eu não sabia. Você vai ficar sabendo amanhã. Valeu, meu grande abraço para todo o Brasil. Até amanhã.